Bem, você agora está gravando. Você está me ouvindo, Thiago? Sim, estou ouvindo bem. Ah, beleza, então. Então vamos lá. Então, o assunto de hoje, né? E aí a gente continua falando sobre a ideia da igreja, né? Definição, assim, de uma catequese sobre a própria igreja. A gente vai passar hoje por três temas, né? E o primeiro tema, a gente vai se deter ao primeiro tema, que é o tema 16, e ao tema 18. A gente vai passar brevemente pelo tema 17, não porque ele seja menos importante, mas porque ele é uma preparação para o 18º tema. Enfim, mas aí eu vou comentar, você vai entender melhor conforme a gente vai falando, né? Então, o tema 16 é a constituição hierárquica da igreja, né? Então, aqui a gente vai falar sobre o Romano Pontífice, os bispos, sucessores dos apóstolos, a participação do presbitério no ministério dos bispos e por que somente homens têm acesso a esse sacerdócio, que é um tema bem controverso hoje em dia, né? Controverso, assim, polêmico. Bem, sobre a constituição hierárquica da igreja, a sociedade ela é estruturada porque entre os batizados há relações estáveis em que uns têm a missão de guiar outros. Então, a gente, apesar de ser, né, como a gente viu em aulas passadas, uma instituição que foi fundada por Deus, pelo próprio Deus, e, portanto, sobrenatural, ela é composta, suas partes são do mundo, né? Somos nós que participamos do mundo. E como nós participamos do mundo, nós conformamos uma sociedade que tem uma estrutura. E nessa mesma forma, a igreja acompanha essa estrutura. Existem três grandes posições históricas encontradas na igreja. E elas surgem da ação do Espírito Santo nos sacramentos e nos carismas. São três: os fiéis leigos, os ministros sagrados e os religiosos. Então, isso aqui é interessante. O que define esses grandes grupos são os sacramentos. Os sacramentos é aquilo que tem de mais sagrado na igreja. O próprio nome diz, né? Sacramentos. E então, cada sacramento define uma forma de vida. Mas todos eles não existe uma hierarquia entre esses grandes grupos, né? Alguns participam da hierarquia da igreja, né? Da estrutura da própria igreja, da constituição, do governo da igreja, e outros não. Mas isso não quer dizer que entre eles exista uma hierarquia, né? Se houvesse, vamos dizer assim, os ministros, né, os padres, os bispos são mais importantes do que os leigos. A gente estaria caindo num problema que é denominado de clericalismo. Clericalismo é justamente confundir a estrutura social com a estrutura eclesiástica. Tá? Então isso aqui é muito importante. Não existe uma hierarquia entre esses grandes grupos. Existem formas diferentes de viver o cristianismo, né, o catolicismo. E o que define, vamos dizer assim, o grupo pelo qual você vai fazer parte é um sacramento, né? Como eu já falei, o sacramento dos leigos, propriamente dos leigos, é o sacramento do matrimônio. Não existe sacramento para a solteirice, né? Contudo, existe uma forma de vida específica. O que está aqui, carismas, né? O que está dizendo aqui sobre carismas. Então, existem dentro vamos dizer assim, desse grande grupo do sacramento do matrimônio, um carisma específico que é o chamamento a abdicar desse direito do matrimônio para o trabalho ou uma forma de vida exclusivamente religiosa, né? Que aí seria o caso dos religiosos, em que eles não recebem um sacramento específico para a vida religiosa, mas eles recebem sim um carisma, né? Eles entendem um chamado especial dentro ainda desse vamos dizer assim, espectro do carisma do sacramento do matrimônio, vamos dizer assim, que ele abre mão disso.
E aí, de fato, existe o sacramento da ordem, que aí, de fato, é uma separação radical entre entre o mundo, né, do matrimônio e o mundo da ordem. Tanto é que, por exemplo, religiosos que, porventura, deixam de fazer parte da comunidade religiosa dele, eles podem se casar, né? Por quê? Porque não define um sacramento. Já a ordem, ele não pode se casar, né? Pode ser que, assim como o sacramento do matrimônio, se perceba que esse sacramento não houve sacramento, vamos dizer assim, porque não tinha as condições necessárias para receber o sacramento. E aí sim, você, vamos dizer assim, como você não recebeu aquele sacramento, que é indissolúvel, você estaria apto a receber um outro sacramento, ou receber o primeiro sacramento que você sequer recebeu, né? Contudo, a diferença aí dos religiosos para o religioso, aliás, ele pode tanto participar, vamos dizer assim, do universo do sacramento do matrimônio, quanto do universo abdicando do matrimônio, mas ainda participando dessa lógica, quanto receber o sacramento da ordem, né? Então, por exemplo, um religioso que recebe o sacramento da ordem, ele se torna, por exemplo, um frade, né? Que é um religioso e, ao mesmo tempo, é padre. Né? Mas, assim, tecnicamente, um presbítero, né? E, enfim, ele recebe o sacramento da ordem. Avançando, né? A relação entre os fiéis e a hierarquia tem uma dinâmica missionária e é uma continuação da missão do Filho no poder do Espírito Santo. Então, todos esses sacramentos, né, essa hierarquia da igreja, ou essas diferenças, tem como intuito continuar a missão de Jesus através do poder do Espírito Santo, né, com a participação, o recebimento do sacramento. Bem, agora falando um pouquinho sobre, entrando agora um pouquinho na estrutura geral da hierarquia. Aqui a gente não vai fazer um secamento da estrutura, que existem, vamos dizer assim, que não se trata necessariamente dos cargos que cada pessoa pode ocupar dentro da igreja, mas sim em relação ao tipo, né, de sacramento, ou tipo de sacramento que cada pessoa recebe quando opta pelo sacramento da ordem, né? E a gente começa falando sobre o Romano Pontífice, que é o Papa. Então, ele é o líder do Colégio dos Bispos, né, e pastor de toda a Igreja, sobre a qual tem, por instituição divina, a plena potestade suprema, imediata e universal. Este poder do Papa tem um limite interno, porque o Romano Pontífice está dentro e não acima da Igreja. Portanto, ele está subordinado à lei divina e à lei natural, como todos os cristãos. Então, isso aqui é interessante, né? Notar que o Papa, a pessoa do Papa não é superior à Igreja, né? Ele é o vigário de Cristo na Terra, ou seja, ele é soberano no sentido do mundo, né? Então ele tem o que ele fala tem um peso de lei, né? O que ele define, ele tem inclusive, aí a gente vai ver aqui na infalibilidade do magistério, né? Então o que ele diz se compreende que é infalível, ele não pode errar, tá? Então isso daí é uma coisa importante, e de fato ele pode dissolver, por exemplo, movimentos, né? Ele pode aprovar movimentos, enfim, ele tem um poder soberano. Contudo, ele não está acima, né, da igreja. Ele vem de dentro da igreja, ele faz parte da igreja. Isso é muito importante ter essa noção. Então, existem algumas leis e que ele precisa se submeter, como, obviamente, a lei divina, ele não pode ir contrário à própria lei divina que está definida pela tradição e pela palavra, né, pela Bíblia, pela palavra de Deus, e também ele não pode ir contra regras que são leis naturais, né? Por exemplo, um Papa não pode falar que
a pessoa pode abortar, por exemplo, né, que vai contra a lei natural. Então isso daí seria uma divergência, uma divergência contra uma coisa que é estruturante, que é maior do que o Papa, vamos dizer assim. Mas aí avançando, né, falando sobre sobre a infalibilidade do magistério, né? Isso daí é de fato isso. Quando o Papa, né, a pessoa do Papa ali, na figura de Jesus, né, o vigário de Jesus na Terra, ele diz alguma coisa exercendo o seu magistério, entende-se que ele é infalível, né? Então isso exerce, né, isso daí acontece quando o Romano Pontífice, em virtude da sua autoridade de supremo pastor da Igreja, ou o colégio episcopal em comunhão com o Papa, sobretudo reunido num concílio ecumênico, proclamam um ato definitivo, uma doutrina que diz respeito à fé ou à moral, e também quando o Papa e os bispos, no seu magistério ordinário, concordam ao propor uma doutrina como definitiva. A tais ensinamentos, cada fiel deve aderir com o obséquio da fé. Então, é isso, assim, tem algumas coisas, por exemplo, a Assunção, né, de Maria. A Assunção de Maria não está na Bíblia. A Assunção de Maria não é uma coisa que advém da tradição, mas não está escrita na Bíblia. Só que a Igreja afirma, né, e aí a gente fala sobre dogmas, né, que Maria foi arrebatada, ela foi levada ao céu sem ser corrompida, sem ter sua carne corrompida. Obviamente isso não foi feito de uma hora para outra, isso foi estudado, foi analisado, e tendo o aval, encabeçando essa ideia, tem o Romano Pontífice, mas também tem toda um suporte, vamos dizer assim, do colégio episcopal, tá? Quando acontece, né, sei lá, quando acontece algo que há esse choque, né? Então, o colégio episcopal, que é o colégio dos bispos, ou seja, todos os bispos, né, do mundo inteiro, ou um grupo de bispos, por exemplo, o bispo da Alemanha, os bispos da Alemanha, chegam a um discernimento ali, olha, a gente vai por esse lado aqui, né? Algum tema específico ali da doutrina. E o Papa, né, não está de acordo, aí prevalece o Papa. Que esse colégio, né, se ele continua com essa posição, aí é definida uma heresia. Então isso é possível acontecer. Por isso que o Romano Pontífice ele é essa figura tão importante para a unidade da Igreja. Porque, caso contrário, aconteceria um esfacelamento total da Igreja. Cada colégio de uma região específica iria cada vez mais se aproximando da cultura local e divergindo cada vez mais do magistério, né, da Igreja. Então, isso é importante. E aí, quando, né, se tem esse estudo, quando se tem toda uma reflexão que às vezes dura anos, séculos, o Papa, né, ele decreta aquilo como um dogma, todo mundo precisa aceitar, né, é o que se chama de obséquio da fé, né. Então, é preciso aderir àquilo, mesmo que você não compreenda ou até mesmo não concorde, né? Então, olha, é uma regra, se você acredita, né, na Igreja, então você precisa se submeter, é um ato também de obediência e humildade. Agora falando sobre os bispos, né, os sucessores dos apóstolos. Lembrando que o Papa é um bispo, né, ele é o bispo de Roma, ele é o bispo do... Poxa, cara, nossa, isso deu uma coisa tão básica que me fugiu agora. Ele é o... cada bispo é responsável por uma diocese, né, uma arquidiocese. Então, o Papa, ele é o bispo de Roma, eu acho que é o bispo de Roma. Depois eu tenho que ver, não sei se é do Vaticano, enfim. Tem uma diocese que o Papa é bispo. Então o Papa é um bispo, né? Ele não é um grau elevado de bispo, ele é um bispo que é eleito Papa, então é o bispo principal, vamos dizer assim, né? E só que existe então o colégio dos bispos, né? Então ele, em comunhão com o Papa,
e nunca sem ele, exerce também um poder supremo e pleno sobre a igreja. Os bispos receberam a missão de... Aí agora vem a missão dos bispos, né? Os bispos aqui, isso aqui é interessante. O sucessor dos apóstolos são os bispos, não são os padres. Isso aqui é interessante falar, né? O Papa, ele é um apóstolo, né? Um sucessor do apóstolo. Assim como Pedro era um apóstolo, o Papa é um sucessor da cátedra de Pedro, né? Mas ele não é diferente dos outros apóstolos, ele é o líder dos apóstolos, ele é o prefeito dos apóstolos. Mas ele não é um apóstolo diferente, né? Então, sacramentalmente, ele é igual a todo em nível, né? A todos os outros bispos. Então, os bispos, eles receberam a missão de, né, que é a missão dos apóstolos, ensinar como autênticas testemunhas da fé católica, de santificar, dispensando a graça de Cristo no ministério da palavra e dos sacramentos, em particular a Eucaristia, e de governar o povo de Deus na terra. Então, ele tem esses três caráteres, né? Ele precisa da doutrina, ele precisa santificar através dos sacramentos, né? Então ele institui os sacramentos e ele governa, né? Ele exerce um cargo de governança aqui na Terra, dentro, obviamente, da estrutura eclesiástica. Cristo instituiu a hierarquia eclesiástica com a missão de torná-lo presente a todos os fiéis pelos sacramentos e pela pregação da palavra de Deus com autoridade em virtude do mandato recebido dele. E a participação do presbitério no ministério dos bispos? Então, aqui nós temos aqui a gente começa a entrar sobre a questão das classes, né? Não há três classes, mas 3 graus, né? Não é classes, mas graus. Então, existem 3 graus do mesmo e único ministério, que é o sacramento da ordem. Então, nós temos bispo, presbíteros e diáconos. Os padres são os presbíteros, né? O que comumente a gente chama aqui no Brasil de padre. Mas, sei lá, na França é cura, por exemplo. Padre literalmente é pai, né? Então, é uma maneira carinhosa da gente falar presbítero ou sacerdote. Então, os presbíteros são os auxiliares mais diretos do bispo na pastoral do povo de Deus que lhe foi confiado. Eles fazem presente a solicitude do bispo em determinado lugar ou região, pregam a palavra de Deus e celebram os sacramentos, especialmente os sacramentos da Eucaristia. Então, olha que interessante, né? Então, eles têm a mesma missão que os bispos, só que alguns sacramentos o padre não pode dar. Por exemplo, o sacramento da crisma, que é o sacramento da confirmação. O padre não pode dar o sacramento da crisma. O único que dá esse sacramento é o bispo. E ao mesmo tempo, né, o diácono, por exemplo, não dá o sacramento da Eucaristia. Ele não tem essa faculdade, essa condição, pelo grau que ele recebe do sacramento da ordem, de consagrar o pão e o vinho, né, para que se tornem pão, o corpo e sangue de Cristo, né? O que se pede, né, o grau da ordem que torna a pessoa capaz de fazer isso é o segundo grau. Então, o primeiro. E você precisa passar, né? A pessoa precisa passar por todos esses graus. Quando você entra, né? Você faz a teologia, enfim, depois você se prepara para receber o sacramento da ordem, você se torna diácono. Todos os padres e bispos foram diáconos. Existem aquelas pessoas que se tornam diáconos permanentes, eles permanentemente vão ser diáconos. Essas pessoas, a elas, são dadas o direito de casar. Então, eles são os únicos que podem receber 2 sacramentos, que a princípio são separados, né? O sacramento da ordem e o sacramento do matrimônio. Então, os diáconos são os únicos. Dado por conta do grau de disponibilidade dele, né? O grau que ele recebe do sacramento da ordem permite que ele vamos dizer assim, viva nesses 2 universos. Muito porque o grau vamos dizer assim, de exigência desse sacramento é totalmente diferente, né? Um diácono permanente, por exemplo, ele não precisa celebrar missa, ele não pode celebrar missa, né?
Mas o mais comum é que hajam diáconos temporários, que são os diáconos que recebem esse sacramento em primeiro grau e continua a formação para receber o segundo grau do sacramento da ordem, que é o presbítero. Então ele se torna padre ali, e com esse segundo grau ele tem a condição, ele ganha, né, esse poder de celebrar a missa, de fazer o sacrifício. Mas ele não tem o poder de fazer a confirmação, por exemplo, né, o crisma. O crisma é apenas os bispos que podem fazer, né? E os bispos, eles são eleitos pelo Papa, né? Então, é algo que vem de cima para baixo, né? Então, o Papa, ele escolhe presbíteros para se tornar bispos. Então, ele recebe o terceiro grau do sacramento da ordem. E essa estrutura, ela funciona, de fato, hierarquicamente. Então, o bispo, ele é responsável, né, por uma região específica no mundo, né, que compreende várias igrejas, assim, né, várias comunidades. Cada comunidade dessa, cada paróquia, né, tem um centro que é a igreja, né? Então, um bispo, ele é responsável pelo governo de um grupo de igrejas, né, de paróquias, né, fisicamente falando, igrejas, a edificação, né. Contudo, o padre, ele é responsável por aquela igreja, ou por mais de uma igreja, mas geralmente é um padre por igreja. E aí cada padre, cada igreja, né, cada comunidade, geralmente tem um pároco, que é vamos dizer assim, o responsável legal por aquela igreja, e tem os vigários, né. Os vigários são, vamos dizer assim, auxiliares do padre, né? Eles não são responsáveis legais, eles são como se fossem ajudantes do padre. E aí, então, bem, e eles fazem basicamente a mesma coisa, né? Então, eles seguem, né? Eles são contato direto da estrutura da igreja, os padres são contato direto da estrutura da igreja com o povo. Por isso que, enfim, a gente tem uma noção muito mais próxima, uma relação muito mais próxima com os padres do que com os bispos, né? Porque os bispos estão em contato direto com os padres. E agora um tema, né, importante e polêmico, porque somente os homens têm acesso ao sacerdócio, né? Um tema que está em voga e, na verdade, sempre teve em voga, né? Então a igreja sempre chamou a ordem dos sacerdotes apenas os homens batizados. No período patrístico, né, esse período foi o período ali do século IV, V, né, depois de Cristo. Então, nesse período, houve algumas seitas que defenderam um sacerdócio feminino. Então, essa ideia já não é de hoje, né? Mas, naquela época, já foram condenadas por Santo Irineu e Santo Epifânio e Tertuliano, que são os padres da igreja, né, esse período patrístico. Por que isso, né? Porque a igreja sempre se sentiu ligada à vontade de Cristo, que escolheu como apóstolo apenas homens. Isso é interessante notar, né? Não é que Cristo não tivesse, não desse, né, o devido, vamos dizer assim, a devida dignidade às mulheres. Inclusive, ele foi um precursor, vamos dizer assim, da ideia, né, de que homens e mulheres são iguais, né, nesse sentido de que as mulheres naquela época, culturalmente, elas eram tidas como um grau inferior ao homem. Então elas não poderiam, por exemplo, receber a formação que as seguidoras de Cristo receberam. Então, vale lembrar, né, da cena de Marta e Maria, né, que é narrado no Evangelho, em que Maria está sentada aos pés de Jesus, ouvindo Jesus falar, né, a pregação de Jesus, e Marta está lá fazendo o almoço para servir para eles e tudo mais, e tem toda aquela discussão com Marta, né, fala, manda Maria para cá para me ajudar, né, você não se incomoda com isso. Aí Cristo falou, não, olha, ela escolheu a melhor parte e isso não será tirado dela. Ou seja, ele não tira as mulheres da sua doutrina, do seu mandato de santidade. As mulheres são dignas, tanto quanto os homens,
do chamado à santidade, chamado à presença de Deus, né? Inclusive, a criatura mais excelsa é uma mulher, né? Maria. Maria, ela é superior em santidade, em grau de santidade, a todos os homens, exceto, obviamente, de Cristo, que não é necessariamente homem, mas, por exemplo, o maior homem de todos, né? São José. Ele é muito inferior a Maria em grau de dignidade, de santidade. E mesmo diante desse grau de santidade, Cristo não escolheu Maria como uma sacerdotisa. Isso é interessante pensar, né? Cristo escolheu os apóstolos ali, homens, né? Homens toscos, homens brutos, né? Como São Pedro, que era um pescador, né? Embrutecido ali pelo trabalho diário e tudo mais. E ele escolheu, né, os homens como aqueles responsáveis por exercer esse papel. Então, certamente há coisas na organização da igreja que são frutos da criação ou absorção de formas sociais, em que os homens se organizaram, mas há outras que foram escolhidas e desejadas por Cristo. As primeiras são frutos da criatividade humana em sua resposta a Deus. As segundas são dadas por Deus. As primeiras podem ser alteradas dependendo da utilidade para a missão. As segundas não estão disponíveis para mudanças substanciais, porque vêm de uma vontade positiva de Cristo. Ao longo da história, a igreja discerne quais pertencem ao primeiro grupo e quais correspondem ao segundo. Então, até o momento, né, a igreja cada vez mais reforça entende que o caminho para o sacerdócio é um caminho masculino. Isso daí, ou seja, que essa definição ela é própria dessa segunda categoria, né, de situações que são dadas diretamente por Deus. Né? Pode haver outras estruturas, né? Enfim, até a maneira como a igreja se organiza, por exemplo, no século XX, né, houve uma nova forma de viver o cristianismo que não tinha havido até então, que hoje a igreja chama de novas formas de vida, de comunidades leigas, né, em que os leigos ganham uma preponderância no ministério, né, assim, na ação apostólica, né, e exercem um certo grau de governo nas suas comunidades e tal. Isso daí é uma forma, né, é uma forma que é cultural, né? A igreja se adequa a essas formas de organização cultural, mas que elas podem um dia acabar, né? O próprio, por exemplo, o Opus Dei, ele é vamos dizer assim, um chamado divino, que se deu culturalmente por conta da situação que nós estamos hoje. Não foi um mandato divino, né? Não foi não foi dada por Deus. A obra não foi, o Opus Dei não foi mandado por Deus. Não está escrito no Evangelho, né, que existiria uma instituição chamada Opus Dei e tudo mais, que faria o que faz. Não, surgiu e ao longo dos anos, dos séculos, foi assim, né? Então tem aquelas que são culturais, aquelas que não são culturais. E o sacerdócio masculino é uma daquelas que não são naturais, que são dadas por Deus. Bem, aqui passando agora para o tema 17, eu vou passar rapidamente por cima, sobre a igreja e o mundo. Esse tema é muito importante, mas a gente não vai entrar nele agora, porque ele tem um caráter de formação mais pessoal do que doutrinário, vamos dizer assim. Então, aqui no tema 17, ele fala sobre a igreja na história. Isso aqui é interessante, mas não é essencial para o nosso propósito desse curso, né, que é criar dar uma base teológica, né, doutrinal para todo mundo que faz o curso. Então, fala também sobre a secularidade cristã e a missão da igreja, o papel dos leigos na santificação do mundo de dentro, a liberdade e a responsabilidade dos leigos, e a ação dos leigos na terra, né, no mundo, e a relação da igreja e do Estado, né, entre elas um fator importante que é a liberdade religiosa.
Então, tudo isso daqui é muito importante, vale a pena a gente voltar nisso futuramente, talvez valha a pena, seja o caso de a gente fazer uma conversa depois de terminar o curso, só sobre isso daqui. Aliás, a própria a própria estrutura formativa do Opus Dei, como um movimento que é uma grande catequese, se estrutura muito nesse tema aqui, especialmente no papel dos leigos, a santificação no mundo de dentro. Como nós, leigos, temos o dever cristão de santificar o mundo, né? Então, o papel dos leigos, qual que é a nossa responsabilidade, a nossa maneira de agir no mundo, tá? Mas a gente não vai entrar nisso aqui agora, a gente vai passar por um ponto que é muito importante, especialmente em temas de polarização que a gente vive hoje, em que todo mundo fala de direita e esquerda, sobre capitalismo, comunismo e tudo mais. Então, tudo isso daqui é muito interessante e está aqui justamente no tema... Opa! Deixa eu passar aqui. O tema 18, que é a doutrina social da Igreja. A doutrina social da Igreja, ela, aqui no tema, ela é estruturada em como ela surgiu, na origem dessa doutrina social, e os princípios principais, né, que são a dignidade da pessoa, o bem comum, a subsidiariedade e a solidariedade e as formas de influir na sociedade. Então, o que é essa doutrina social da Igreja? São um posicionamento social antropológico da Igreja em relação à estrutura vamos dizer assim, organizacional da sociedade. Então, ela não aponta necessariamente ela não cria, né? Ela não tem o objetivo de criar uma forma de governo específica, né? Como a monarquia ou como sei lá, né? A nossa própria forma de estruturar a sociedade, né? Que a gente vive. Mas ela dá os critérios, né? Ela dá os critérios para que a gente possa criar, né? Nós, como sociedade, nós possamos criar formas de governo, formas de vida, formas de estrutura social, né? Então, o Evangelho constitui, de fato, um anúncio da transformação do mundo segundo o desígnio de Deus. Por isso, a política, a economia, o trabalho, a cultura não são campos indiferentes para a fé cristã, pois têm uma influência importante na vida dos fiéis da Igreja, né? Então, a Igreja entende isso, que ela precisa também, ela não pode se posicionar totalmente fora da estrutura da social. Ela precisa também guiar os homens nesse sentido, dando critérios para eles, né? Então, a doutrina social da Igreja faz parte da teologia moral social, que deriva de uma compreensão cristã do homem e da vida política. Isso significa, por um lado, que as ações da moral pessoal não são idênticas às estudadas pela moral social, pois os princípios, critérios de julgamento e diretrizes da doutrina social são muito mais amplos e neles há espaço para um grande pluralismo. Não existem soluções únicas para dilemas econômicos ou políticos. Por outro lado, os ensinamentos da Igreja não propõem soluções sociais considerando dilemas de ética pessoal. Então, as propostas da doutrina social não são regidas, né, por dilemas pessoais, né, ou concretos, vamos dizer assim, específicos. São pensamentos que se aplicam na raiz da estrutura social, né? Ou seja, que pensam o próprio homem, né? Existe uma própria antropologia que explica como os homens se relacionam, né? E como deve ser esse relacionamento, e como se estruturam politicamente, economicamente, e assim por diante. E existe um grande espectro de possibilidades, né? Nessas estruturas, né?
Obviamente, tem algumas estruturas, como, por exemplo, o totalitarismo, né, que a igreja respeita, inclusive ela está presente em regimes, em locais em que existe um regime totalitarista, né, mas ela, respeitando essa lógica, ela condena, né? Especialmente aqueles que são ditaduras ou regimes totalitários essencialmente ou estruturalmente materialistas. De fato, a igreja ela está presente, ela se mantém presente até enquanto ela é perseguida nessas situações. Contudo, ela não adere a essa forma de vida, nessa forma de estrutura. Então, os princípios da doutrina social da igreja, né? Primeiro, o magistério ele orienta os fiéis, oferecendo-lhes princípios de ação e geralmente deixa a escolha técnica dos meios sob responsabilidade de quem dirige os diversos campos do trabalho social. Então, os ensinamentos teóricos e suas consequências práticas deram origem a princípios morais, que estabelecem as bases da organização social com valor permanente e de forma unitária. Então, basicamente, aqui está falando, né, que o magistério, ou seja, a igreja, o magistério da igreja, ela serve como uma orientação aos fiéis, né? E ela dá, então, esses guias, esses princípios que acabam se tornando princípios morais, né? Então, você, para auxiliar nesse sentido de tomada de decisão, né? Pô, isso daqui fere um princípio moral da doutrina social da igreja. Então, é uma decisão que eu não posso ir por ali, né? Bem, agora quais são esses principais aspectos da doutrina social? Primeiro, a noção da dignidade da pessoa, né? A dignidade da pessoa é essa realidade de que cada pessoa está aberta a Deus, pois, com sua inteligência e vontade, alcança uma liberdade que a coloca acima das outras criaturas. Isso daqui é um ponto assim, que talvez nunca esteve tão, ou hoje está tão em evidência. A noção do ser humano. Se o ser humano é só mais um dos animais, né, com uma visão materialista evolutiva, em que o ser humano é um animal apenas mais desenvolvido que os outros, ou se ele de fato é uma criatura que tem uma prerrogativa divina, ou seja, ele tem uma dignidade superior aos outros animais por estar aberta a Deus, porque ela alcança uma liberdade especial, né? Uma liberdade que é uma centelha do Espírito de Deus no nosso espírito humano. A pessoa não pode ser usada como meio para atingir fins sociais, por exemplo, abusando dos trabalhadores ou enganando os cidadãos. Então, por exemplo, regimes como o nazismo, que ele acaba com essa noção de dignidade da pessoa, né? Então, quando existe uma finalidade, né, no caso ali, o domínio de um fenótipo ali em relação aos outros, né, de um grupo em relação aos outros, e aí você pode fazer o que você quiser com outras pessoas que não fazem parte daquele grupo, você está radicalmente contra a dignidade dessa pessoa. E isso é radicalmente contra o magistério da igreja, da doutrina social. E outro sentido é que cada pessoa é única, né? De modo que não é possível suprimir algumas pessoas ou seus direitos fundamentais para perseguir objetivos sociais, por mais urgentes que pareçam. É aquela lógica que inclusive é usada para o julgamento de Cristo, né? Quando o sumo sacerdote na época, ou se não me engano o sogro do sumo sacerdote na época, para a definição do que fazer com Cristo, né? Fala uma frase
que é radicalmente contra o cristianismo, né? É melhor que um morram por todos do que todos pereçam por um. Isso é radicalmente contra o cristianismo, né? Então, uma pessoa tem não pode, a gente não pode sacrificar uma pessoa em função do benefício de todas as outras. A pessoa em si pode se sacrificar. Isso vamos dizer assim, louvável. Isso, inclusive, garante ela a eternidade. Os mártires, né? Uma pessoa que morre pelo seu semelhante. Mas ela não pode ser obrigada, ou não pode ser obrigada, um governo não pode obrigar uma pessoa a morrer por conta das outras, né? Então isso daí não faz parte da dignidade da pessoa, como a doutrina social da igreja compreende. Bem, o segundo ponto seria o bem comum, né? O que é o bem comum? O bem comum não se define como um conjunto de coisas que são distribuídas entre os membros da sociedade, mas trata-se de condições que permitem o desenvolvimento pessoal e das quais ninguém pode se apropriar com exclusividade. Quais são esse conjunto de coisas, né? Primeiro, o respeito dos direitos fundamentais da pessoa humana, né? Então, toda pessoa humana tem direito à vida, toda pessoa humana tem direito à liberdade, toda pessoa humana tem direito à propriedade privada e etc. Um outro conjunto de coisas, né? O bem-estar social e as possibilidades de desenvolvimento, né? Ou seja, acesso à alimentação, vestuário, saúde, trabalho, educação, cultura, etc. E, por fim, a paz, que é fruto de uma ordem social justa. Então, essas coisas, esses conjuntos de coisas, elas compreendem o bem comum. Isso, obviamente, é mais amplo do que os bens concretos, né? Como, por exemplo, a distribuição de renda e assim por diante, né? Ou seja, o bem comum é muito mais amplo que isso. Contudo, existe uma relação, né, de que a indicação de que os bens materiais também sejam distribuídos de uma maneira eficaz, né, de maneira a diminuir a disparidade econômica entre as pessoas, né, de maneira que a pessoa consiga ter ali, que todos tenham acesso, né, vamos dizer assim, acesso aos bens comuns, né? Então, os bens comuns, eles, apesar de serem, vamos dizer assim, bens abstratos, como a vida, a liberdade, a propriedade privada, de alguma maneira abstrato também, mas você acessa isso através de bens concretos, através de bens materiais. Então, é importante que a gente também busque esse equilíbrio nessa destinação universal dos bens. Mas, isso é interessante frisar, que a igreja ela entende que a maneira mais eficaz que a destinação universal dos bens acontece através da propriedade privada, né? Pois o que é de todos não é de ninguém e acaba sendo negligenciado. Então, não é que a propriedade privada seja um fator fundamental como bem comum, mas é a maneira mais eficaz, como a igreja entende, de alcançar esse equilíbrio, né? Obviamente, ali é possível, se você pensa, né, no todo, né, você, e não, vamos dizer assim, não caindo nessa espécie de capitalismo anárquico, né, que se fala hoje em dia, em que vamos dizer assim, se incentiva uma concorrência brutal entre as pessoas, uma meritocracia absurda, vamos dizer assim, né, ou exclusiva, de maneira que você, se você leva isso ao extremo, você acaba não encaixando no bem comum, porque aí você vai colocar um peso muito grande aquelas pessoas preparadas, aquelas pessoas são muito mais preparadas do que outras, e essas outras, elas vão sempre precisar de uma espécie de assistencialismo, né? Então, a ideia não é essa, a ideia é que, de uma maneira equilibrada, as pessoas
sejam preparadas para a vida, né? E a competição, que é natural e existe, ela não pode se tornar a pedra de torque da economia, vamos dizer assim, né? Então, isso precisa de um equilíbrio. Então, isso é interessante notar. A doutrina social da igreja ela é marcada por essa busca de equilíbrio, né? Então, tanto é que ela é até usada por várias ideologias que são contrárias, né, umas às outras. Então, ela é usada, por exemplo, por capitalistas e também usada por comunistas, né? E aí os dois fazem, vamos dizer assim, leituras parciais do que diz do que propõe a doutrina social. Um terceiro ponto importante é a subsidiariedade. Né? Uma sociedade de ordem superior não deve intervir na vida interna de uma sociedade de ordem inferior, privando-as das suas competências, mas deve antes apoiá-la em caso de necessidade e ajudá-la a coordenar a sua ação com as das outras componentes sociais, tendo em vista o bem comum. Então isso daqui é interessante, né? Quando a gente fala hoje, né, dessa, vamos dizer assim, do movimento anticolonialista, né? De fato, o colonialismo, como ele foi praticado durante séculos, né? Em que uma nação ela coloniza uma outra e extrai todos os bens, os benefícios que essa nação possui, né? E a gente pensa aqui na nossa própria história do Brasil, em que os portugueses e outras nações vieram explorar. Isso vai contra esse caráter de subsidiariedade. Então a ideia não é extrair riqueza. A ideia é uma nação mais poderosa, mais de ordem superior, ela pode ajudar, ela deve ajudar as nações de ordem inferior a se desenvolver também. Exige também essa característica, ela exige que os fiéis façam valer os seus direitos e cumpram as suas obrigações para que as instituições sociais cumpram a sua função originária. Isso se especifica, entre outras coisas, na necessidade de que os fiéis da igreja participem da vida pública. Então, é estimulado que os católicos eles se candidatem a vereador, enfim, a prefeito, enfim, façam parte dessa vida pública e exerçam esse direito para garantir que as instituições, né, as instituições que configuram uma nação, um Estado, elas cumpram o seu direito de proteger aqueles grupos mais fragilizados, né? Então, assim, o Estado ele funciona nesse sentido como um agente que equaliza vamos dizer assim, esse grau natural de competição que existe no mundo privado, né? E o último, né, é solidariedade. A solidariedade, isso aqui é interessante, né? Ela advém de uma noção do direito romano que se resume nessa expressão insólido, né? Então isso daqui significa que cada uma das partes contratantes, no caso ali de uma sociedade, por exemplo, era obrigada a pagar, se necessário, a totalidade da dívida que todo o grupo havia contraído. Então isso é interessante quando a gente falar que solidariedade vem dessa noção de que, olha, eu sou responsável pelo meu grupo. Cada uma das pessoas do grupo ali, daquela sociedade, é responsável pelo grupo inteiro, né? Então, a determinação firme e perseverante de se empenhar pelo bem comum, ou seja, pelo bem de todos e de cada um, porque todos nós somos verdadeiramente responsáveis por todos, né? A solidariedade também consiste no cumprimento integral dos próprios deveres e obrigações que a gente tem na nossa sociedade. E a solidariedade, por outro lado, não é um assistencialismo, ou seja, deve assegurar um autêntico desenvolvimento humano, que se realiza sobretudo quando cada um pode desenvolver os seus talentos a serviço dos outros. Então isso aqui é interessante quando a gente pensa sobre a ação social.
nós, como sociedade, nós temos uma obrigação perante os outros, né? A gente não pode simplesmente ver uma situação ali, uma pessoa passando fome ou, sei lá, alguma coisa que está ali na nossa realidade e a gente fala, não é comigo. Não, eu sou responsável por tudo, por toda a sociedade, vamos dizer assim. Obviamente que isso daí não pode levar a um assistencialismo, né, que é você ficar simplesmente ali doando, fazendo uma doação que de alguma maneira coloca a pessoa na zona de conforto e que não dá condições para ela se desenvolver. Você precisa buscar uma ajuda de maneira a pessoa a poder ter autonomia, né, para se desenvolver, para alcançar o seu próprio grau de perfeição. Isso é uma visão cristã. Isso é uma visão, inclusive, de santidade. Todo mundo tem o seu grau de santidade, né? Existem alguns com capacidade de santidade muito maior, por exemplo, Nossa Senhora, né? Mas isso não quer dizer que eu, na minha pequenez, eu não possa atingir o máximo grau de santidade que eu tenho. E a mesma coisa com os outros. A gente tem que olhar para os outros como um santo em potencial, né? E santo a gente está pensando em virtude, a gente está pensando em autonomia, a gente está pensando em uma pessoa que também pode ajudar outras, né? E para concluir, formas de influir na sociedade esses princípios, né? A primeira maneira de influenciar a sociedade é difundir esses ensinamentos. Então, saber esses ensinamentos, entender, aprofundar nesses ensinamentos e difundir isso. Um segundo aspecto é realçar as formas pelas quais ela pode ser posta em prática. Ou seja, por exemplo, um empresário, né? Criar empregos que sejam remunerados justamente, né? Não buscar simplesmente o lucro e pronto, mas pensar em uma remuneração justa. E uma terceira forma seria, por exemplo, dentro de um contexto profissional ou acadêmico, buscando resolver novos problemas que não foram identificados até agora com base, né, nesses princípios morais. Bem, é isso. Esse daqui foi a nossa... Opa, vou parar agora aqui a gravação. F10.